Hoje quero mostrar-vos diferentes métodos que utilizo na avaliação de uma empresa, no sentido de determinar o seu valor intrínseco por ação. Vou também pôr em prática a explicação com uma ação específica do meu portfólio. Vamos a isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Antes de começar, deixem-me agradecer-vos a todos pelo apoio recebido até agora. Tem sido muito gratificante ver o canal crescer e atingir os 500 subscritores nestes poucos mais de 6 meses de atividade. O meu sincero obrigado a todos vocês e espero conseguir continuar a preencher as vossas expectativas daqui para a frente. Mas vamos ao que interessa. Quando estamos a fazer uma análise fundamental de uma companhia, o objetivo é determinar não só se é um bom investimento, mas também encontrar um valor justo ou filosoficamente falando de um valor intrínseco para a ação da mesma. Afinal de contas, ninguém gosta de pagar 100 euros por algo que, em condições normais, vale 50. De forma genérica, existem dois tipos de avaliações. A avaliação relativa, ou aquela que é geralmente feita através de múltiplos ou métricas financeiras, como o Price to Earnings, o Enterprise Value to EBITDA, Price to Book, o Net Debt to EBITDA, o Price to Free Cash Flow, enfim, existem imensas métricas. O objetivo deste tipo de avaliação não é determinar o valor intrínseco de um ativo, mas sim o valor que o mercado está disposto a pagar pelo mesmo, ao comparar com ativos semelhantes. Depois temos a avaliação absoluta. É um tipo de avaliação que, essa sim, tenta determinar o valor intrínseco do ativo, sem qualquer influência externa. Um dos métodos mais usados é o Discounted Cash Flow, ou em português, fluxos de caixa descontados. Não sabes o que é que isto significa? Vejamos em detalhe. Comecemos por projetar os fluxos de caixa de uma empresa para os próximos 5 anos. Por exemplo, digamos que a empresa vai fazer 100 milhões de dólares cada ano para simplificar. Quanto é que dirias que a empresa vale atualmente? Se respondeste 500 milhões, estás ligeiramente equivocado. Estás a esquecer-te de algo muito importante, que é o valor temporal do dinheiro. Como já deves ter apercebido, 100 euros em 2010 compravam mais coisas do que 100 euros em 2020. E isto tem uma razão muito simples. A inflação. A inflação vai retirando o valor ao dinheiro ao longo do tempo. Além disso, 100 euros em 2022 serão menos valiosos do que 100 euros em 2020 aplicados com uma rentabilidade positiva. Onde quer chegar é que receber dinheiro hoje tem muito mais valor do que receber dinheiro no futuro. Com essa premissa, digamos que estabeleces uma rentabilidade de 10% e a ideia é aplicar essa taxa anualmente aos fluxos de caixa que estimamos. Para isso, usa-se a seguinte fórmula, onde CF representa o fluxo de caixa, R representa a rentabilidade e N o período, neste caso em anos, que vamos descontar. Voltemos para o exemplo. Aplicando a fórmula ao primeiro ano, resulta então em 90,9 milhões. Aplicando a fórmula ao segundo ano, resultam então 82,6 milhões e assim sucessivamente. Desta forma, somando os fluxos de caixa calculados, obtemos um valor de 378,5 milhões. Este valor representa o valor da companhia ao dia de hoje para uma rentabilidade anual de 10% se as previsões dos fluxos de caixa estiverem acertadas. Como podes ver, é uma diferença significativa dos 500 milhões iniciais. Este é um exemplo muito simples apenas para dar-vos uma ideia do método DCF. Aprofundemos o tema. O método anterior apresenta dois problemas. O primeiro é como é que se determina a rentabilidade anual e o segundo é que apenas estimamos para 5 anos e a empresa vai muito provavelmente existir por décadas, o que torna a avaliação que fizemos injusta. Vejamos como podemos resolver o problema de determinar a rentabilidade necessária. A fórmula mais comum usada pelos investidores é o CAPM, ou Capital Asset Pricing Model, e consiste em 3 variáveis. A rentabilidade sem risco, o Risk-Free Rate, que é a rentabilidade oferecida pela entidade mais segura que conhecem, normalmente um governo, associada às obrigações a 10 anos do mesmo. Quando digo sem risco, refiro-me a ser um produto com capital garantido pelo governo e o facto de serem obrigações apenas está relacionado com a liquidez. No caso de estarmos a avaliar uma ação dos Estados Unidos, devemos usar então a rentabilidade das obrigações a 10 anos do governo estadunidense, que neste momento são 1,7%. A segunda variável é o beta. O beta, como expliquei no episódio 15, é uma medida de risco sistémico da ação comparada com o mercado onde está inserida. Este valor pode ser facilmente encontrado em páginas como o Yahoo Finance ou o Seeking Alpha, entre outros. Vamos assumir um valor de 0,8. A última variável é o retorno expectável do mercado. Aqui depende muito do critério que queres usar. Podes usar a média dos últimos 20 anos, 100 anos, 5 anos, a decisão é de quem está a avaliar. Vou deixar uma página na descrição que podes usar com as datas que preferires. Pessoalmente, uso 8%. Há diferença entre a expectativa do mercado e a rentabilidade sem risco
risco chama-se Market Risk Premium. Significa o retorno extra que os investidores esperam obter ao optar por um ativo não garantido, neste caso, uma ação. Já temos todos os valores necessários, podemos obter a rentabilidade esperada de 6,74%. Importa dizer que existem variações desta fórmula onde se adicionam percentagens associadas ao risco económico ou político do país em causa, o CPM, ou Country Premium Risk, e o Default Spread, que representa a probabilidade de entrar em bancarrota. Alguns países apresentam mais risco de entrar em bancarrota do que outros, como por exemplo, é mais provável que Portugal entre em bancarrota do que a Alemanha ou o Canadá. Não vou entrar em detalhe neste vídeo ao adicionar estas percentagens às fórmulas, mas posso deixar-vos um link na descrição se estiverem interessados em saber mais. Aqui o importante é que a rentabilidade que definires tenha em conta a inflação prevista e a diferença com um produto de renda fixa e segura. Para o segundo problema, relacionado com o intervalo da avaliação, é normalmente aplicado um valor terminal para representar todos os anos aquém do intervalo. Este valor terminal não é consensual entre os investidores. Os investidores mais académicos usam um método de crescimento perpétuo para determinar o valor terminal. Esse método usa a fórmula seguinte, onde G representa o crescimento perpétuo dos fluxos de caixa. É normalmente aconselhável utilizar um valor no máximo igual ao crescimento do PIB ou GDP, uma vez que nenhuma companhia cresce em perpetuidade mais rápido que a própria economia. O valor R representa a rentabilidade que mencionei anteriormente. Ora, os investidores mais práticos usam um múltiplo, o Price to Free Cash Flow, para estimar esse valor terminal. Basicamente assumem que a companhia seria vendida no final desse intervalo por um preço que o mercado ache adequado. Ao fim e ao cabo, estão basicamente a misturar a avaliação absoluta e relativa na mesma operação, o que deixa os académicos com os cabelos em pé. Ok, já vimos então a teoria por detrás das fórmulas que vou utilizar. Porquê é que estou a perder tempo com isto? Primeiro porque é importantíssimo que te des conta que vamos errar 99% das vezes. Porquê? Porque estamos a estimar o futuro. E como ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe como será o mesmo. Podemos aproximar-nos do cenário futuro, mas nunca estaremos 100% certos. E em segundo, para que entendas que tudo são fórmulas. Se metes lixo à entrada, vais ter lixo à saída. Por isso é importante ser consistente e correto com as variáveis que usas para ter resultados confiáveis. Ok, vejamos então um exemplo prático. A companhia que escolhi é a 3M, uma multinacional norte-americana com mais de 100 anos de história e com um portfólio de produtos diversificados em 4 ramos de negócio, como a segurança e indústria, transportação e eletrónicas, saúde e soluções comerciais. E conta com mais de 45 mil patentes registadas. Olhemos então com detalhe para os resultados da companhia nos últimos anos. Na seguinte folha registrei a informação para mim mais importante dos últimos 10 anos da companhia para análise fundamental. Podemos ver que a receita cresceu nos últimos 10 anos muito residualmente, não chegando a 1% ao ano. O EBITDA, ou os benefícios antes de juros, impostos, depreciações ou amortizações, tem vindo a crescer mais rapidamente que a receita. Isto significa que a empresa está a expandir as suas margens brutas. A razão pela qual uso o EBITDA é porque é um valor sem afetação dos fatores externos como a dívida ou impostos. Permite uma ideia mais fiável dos benefícios que a companhia é capaz de gerar todos os anos. A dívida da companhia também cresceu quase 4 vezes em 10 anos, o que é naturalmente algo negativo. De seguida temos a coluna de dinheiro e equivalentes que a companhia apresentou ao longo dos anos. O valor médio ronda os 3,5 mil milhões de dólares. O próximo é a métrica dívida líquida sobre o EBITDA, que serve para identificar o nível de alavancagem da empresa. Podemos ver que nos últimos anos este valor tem vindo a subir, mas que mais recentemente, no último ano, a companhia baixou substancialmente esse valor. Para a média vou ser conservador e usar apenas os valores dos últimos 5 anos, resultando num valor então de 1,4 vezes. O fluxo de caixa de operações cresceu a quase 5% anual, o que é bastante positivo, e o CAPEX cresceu alinhado com a receita, o que traduz fatores demonstrativos de uma gestão efetiva. O CAPEX é geralmente 20% dos fluxos de caixa, o que permite à empresa uma liberdade muito ampla para aplicar os restantes 80%. O Free Cash Flow tem crescido a 6% anualmente e o preço médio do mesmo situa-se a 21 vezes por ação. Depois tem a coluna dívida líquida emitida ou paga. Quando a empresa emite dívida, esse valor aparece como positivo e é adicionado aos fluxos de caixa. Quando aparece como negativo, esse valor é deduzido aos fluxos de caixa. Depois temos o mais importante, o Free Cash Flow to Equity, que é respeitante à parte dos fluxos de caixa que corresponde ao património acionista. Como podem ver, este valor tem crescido a 3,10% anualmente e a métrica de comparação com o preço da ação ronda as 18 vezes. Os dividendos estão seguramente cobertos pelos fluxos de caixa do último ano. De seguida temos a capitalização de mercado e o número de ações em circulação, que podemos confirmar tem vindo a descer 2% ao ano. As duas próximas colunas dizem respeito ao valor total da companhia
ou seja, o market cap mais a dívida menos a caixa, e a relação desse valor com o EBITDA. Por fim, vemos a rentabilidade do free cash flow dos acionistas a rondar os 5% em média. Analisados todos estes fatores, passemos a uma avaliação relativa. Para isso, vou utilizar a métrica Enterprise Value sobre o EBITDA. Sabemos que o EBITDA tem crescido a quase 3% ao ano e, como tal, vou projetar o crescimento ligeiramente abaixo do histórico da empresa. 2% nos primeiros anos, um dos anos vou inclusivamente assumir que vai crescer ligeiramente para os 3% e depois um decréscimo para 1% nos anos restantes. Em 2030 é então estimado um EBITDA de 10,7 mil milhões de dólares. Multiplico esse valor pela média histórica que terminámos há pouco, de 12,8 vezes, e obtenho um Enterprise Value de quase 137 mil milhões. Assumindo que a empresa mantém o mesmo rácio da dívida, de 1,4 vezes, a dívida de 2030 será de 14,7 mil milhões. Também assumo a média histórica de dinheiro em caixa de 3,4 mil milhões e o market cap será então de 125 mil milhões de dólares. Para o número de ações em 2030, vou assumir que mantém o número atual de ações em circulação. O resultado é um preço justo de 211 dólares. Vejamos o que obtemos se usarmos a avaliação absoluta. O primeiro parâmetro é o Free Cash Flow to Equity. Porque esse e não o Free Cash Flow ou o Free Cash Flow to the Firm? Tudo está relacionado com o nosso objetivo. O que queremos avaliar não é o valor total da companhia. O nosso interesse é avaliar a capitalização de mercado da companhia em 2030, porque é isso que nós vamos comprar. O fluxo de caixa gerado pela companhia está disponível primeiro para os proprietários da dívida, através das obrigações, e só depois para os proprietários das ações ou da equity. Por isso é que é muito comum dizer-se que quando uma companhia entra em falência, os acionistas não veem um tostão. Assim, e para ser consistente, ao usar o Free Cash Flow to Equity, posso determinar a rentabilidade esperada através da fórmula que vimos há pouco. Se estivesse a usar o Free Cash Flow to the Firm, já teria de usar uma rentabilidade designada por Weighted Average Cost of Capital, tem em conta mais parâmetros e se torna mais complexa de determinar. Ok, então divido o último Free Cash Flow to Equity pelo número de ações e obtenho 10,14 dólares por ação. A rentabilidade mínima aplicada à fórmula que vem mais abaixo é de 7,81%. Este valor também é conhecido pelo Cost of Equity. Coloco como 8% de rentabilidade esperada, depois estimo o crescimento dos Free Cash Flow nos próximos anos em 3 cenários distintos. O cenário normal é baseado na média histórica da empresa de 3% e depois decresce ligeiramente para os 2%. O cenário ótimo é um crescimento mais agressivo, sensivelmente o dobro. O cenário negativo é então um crescimento anémico. De seguida introduzo os múltiplos para cada cenário também e defino o crescimento perpétuo dos Free Cash Flow to Equity. Posso então escolher qual é o método que quero usar, o método de múltiplo, académico de crescimento perpétuo ou uma média de ambos. Posso ainda jogar com a probabilidade dos cenários que mencionei, mudando as ponderações de acordo com a minha percepção. Ora, tendo tudo isto em conta, obtemos um valor justo entre os 173 pelo método académico e os 179 pelo método da indústria, o que dá uma média de 176 dólares. Como podem ver, temos valores muito distintos. O valor intrínseco é de 176 e o valor relativo é de 211 dólares. Eu costumo fazer uma média dos dois e obtenho um valor ajustado de aproximadamente 194 dólares. Ora, a ação está cotizada a um valor muito próximo. Podem ainda definir uma margem de segurança sobre o valor ajustado ou sobre o valor intrínseco, de acordo com o vosso perfil de risco. Eu normalmente uso o valor intrínseco para definir o meu preço de reforço ou de abertura de posição. Para os que se estão a perguntar por que tenho dois cálculos de rentabilidade, é porque um deles representa uma fórmula associada ao dividendo e ao crescimento do mesmo. É apenas uma referência visual para confirmação da fórmula acima. Outro modelo que também podem usar e que também uso para referência é o desconto do dividendo. Neste caso, uso a fórmula que mencionei para calcular o valor justo da ação no próximo ano. Comparemos então os valores com diferentes páginas conhecidas. O Finbox, por exemplo, para o método de crescimento perpétuo, usa a rentabilidade de 8%, um crescimento acima do meu de 2%, e obtém um valor justo de 209 dólares. A mesma página, para uma avaliação relativa pelo múltiplo Enterprise Value to EBITDA, atribui à empresa um valor de 235 dólares, mas reparem como usam um múltiplo de 15,7, muito acima do que tem sido a média dos últimos 6-7 anos. O Morningstar considera um valor de 193 dólares, um valor justo para a empresa, e o Simply Wall Street define 198 dólares como o valor intrínseco da ação, o que anda próximo do valor ajustado que obtive. A página, no entanto, usou valores diferentes para o crescimento perpétuo, a 2%, ou para a rentabilidade pretendida, como 7,3%. Se estão a perguntar o porquê das diferenças entre todos, a resposta é muito simples.
todos estamos a projetar o futuro de forma ligeiramente diferente e isso é determinante. Vou mostrar-vos que, alterando ligeiramente o crescimento perpétuo para 2%, existe um impacto mediano no valor intrínseco. Uma sugestão que lhes quero deixar é que lembrem-se sempre de validar se o valor terminal representa entre 50% a 60% do valor presente da ação. Se na vossa avaliação o valor terminal representar mais de 80%, o vosso modelo não é sustentável, porque grande parte do valor da empresa advém da vossa percepção do futuro e não dos seus padrões históricos. Esta semana a Revolut adicionou 11 novas criptomoedas à sua plataforma, entre elas estão as conhecidas Cardano e Uniswap. No entanto, continua a não ser possível transferir estas criptomoedas para uma wallet tua, seja ela online ou de outra corretora como a Binance ou a Coinbase. Podes transferir para outros utilizadores Revolut, mas fica-se por aí. Espero que no futuro implementem esta funcionalidade, caso contrário não é de todo uma plataforma para transacionar grandes quantidades destes ativos. Ainda no seguimento das semanas anteriores, o índice PPI subiu para valores anuais que já não se viam desde 2011. Para quem não sabe o que é o Producers Price Index, é uma medida de inflação na perspectiva do produtor ou vendedor. O CPI é um índice semelhante, mas na perspectiva do consumidor. Será este o primeiro sinal da inflação? Veremos. Também na sequência do episódio anterior, o Credit Suisse apurou as perdas causadas pela dissolução do fundo Archegos e totalizam 4,7 mil milhões de dólares. E se estão a pensar que é uma quantia pequena para um banco desta dimensão, podem ver que o banco apresenta anualmente benefícios a rondar os 2,8 mil milhões de dólares após a conversão dos francos suíços. E este banco tinha uma capitalização em 2020 de 30 mil milhões de dólares, ou seja, as perdas acrescem a 15% da sua capitalização. E tudo apenas com um fundo de investimento. Um verdadeiro desastre. Os mercados esta semana deram continuidade às últimas semanas e fecharam muito positivos. O S&P apresentou ganhos de 2,71%, o Dow Jones foi mais modesto, com quase 2%, e o Nasdaq, esse sim, muito melhor que os restantes, com ganhos de mais de 3%. O portfólio replicou esta ascensão e ganhou também ele 2%, passando agora a valorizar-se em um pouco mais de 42,5%. A rentabilidade do dividendo manteve-se inalterada nos 3,71% e neste mês de abril já recebi quase 10 dólares em dividendos. Já passou mais de um mês desde que fiz a última compra e entendo que para alguns de vós possa parecer que estou a tentar temporizar o mercado. Efetivamente não me tenho deparado com boas opções de investimento, seja na abertura ou reforço de posição, e prefiro acumular capital para aproveitar uma correção do que comprar ações sobrevalorizadas. E é tudo por hoje, peço-vos que se retiraram valor deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, deixem os vossos comentários com sugestões ou críticas, porque só assim conseguimos expandir o canal e chegar até mais pessoas. Da minha parte, desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.